seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Irmãos em Cristo que estão nos assistindo através das redes sociais, agradecemos aos nossos irmãos e amigos que estão neste momento conosco. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Gostaria de convidar aos amados para lermos o texto bíblico que se encontra em Jó, capítulo 42, onde nós vamos ler dos versículos de 1 a 6. Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, o que podemos ver neste texto, nessa confissão de Jó, é que ele reconhece, que ele compreende que Deus, ele tem todo o poder, ele tem a soberania, o conhecimento, a sabedoria, o controle de todas as coisas. Muitos irão adorar ao nosso Deus nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Muitos irão reconhecer a soberania e o poder de Deus, mas muitos também irão endurecer seus corações. Vamos orar para que Deus seja fortalecendo a fé de cada um nesse momento tão difícil que temos atravessado. Que Deus conceda à sua igreja um bom testemunho no meio da sociedade. Jó passou por um momento de muita aflição, de muita dificuldade, mas aquela dificuldade passou e Deus abençoou abundantemente Jó e a sua família. Vamos orar ao nosso Deus, uma oração de adoração e louvor. Amado Deus, querido Pai, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, ó Pai. Desde o mês de março, temos passado, ó Deus, a dificuldade da pandemia, mas muitos de nós temos tido o privilégio ainda de estarmos protegidos em nossos lares, mas muitos estão na linha de frente do nosso país, na área da saúde, muitos estão aí, ó Deus, trabalhando para a manutenção, a sustentação dos lares, das vidas, ó Pai. E agradecemos que o Senhor tem protegido a muitos, dado livramento a muitos, ó Deus. E assim, ó Deus, como o Senhor foi honrado, foi adorado por Jó,
que nós também, ó Deus, como igreja do Senhor, possamos te adorar e te louvar sempre, ó Pai, sabendo que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, que as nossas famílias, ó Deus, estejam sempre diante de Ti, Te buscando em primeiro lugar. Ó Pai, esteja abençoando o culto desta noite, ó Deus. Fale aos nossos corações, que os louvores, ó Deus, sejam para Ti aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que nós Te oramos. Gostaria de passar a palavra neste momento para o Giovanni e a Anne, que estarão nos conduzindo em louvores ao Senhor. Boa noite, amada igreja. É com muita alegria que estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus mais uma vez. Ele é digno, então cante com todo o seu coração aí onde você estiver e adore sempre o nome dele. Esteja sempre focado no nome de Cristo Jesus, que ele verdadeiramente reina sobre tudo e todos. Pão
Nós te louvamos, Pai, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, Deus das trevas, para nos resgatar do pecado, Pai, e nos dar vida em abundância com Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, porque nós não merecíamos este sacrifício, nós não merecíamos o teu infinito amor, Pai, mas o Senhor quis nos resgatar, o Senhor nos escolheu, Deus, como servos do Senhor. O Senhor nos escolheu e nos deu, Deus, a vida eterna. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que os irmãos, Deus, em suas casas também puderam, Pai, erguer a sua voz, o seu louvor ao Senhor, que o Senhor também receba, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor ministre, Deus, em nosso coração, que o Senhor confronte as nossas vidas, que o Senhor traga, Deus, a palavra do Senhor, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga amor, que o Senhor traga principalmente, Deus, verdade aos nossos corações. Nós te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós convidamos para trazer a mensagem aqui nesta noite o pastor Edilson Oliver Ramos, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Mata da Praia. Ele estará trazendo a palavra do Senhor nesta noite. E já adiantando aqui para os irmãos da igreja, os membros, gostaria de comunicar, que o nosso pastor Ronaldo Gama está recuperando bem a sua saúde, mas ele ficará afastado por alguns dias, mas está bem. Se Deus quiser, estará de alta no hospital dentro de 2 dias, essa é a previsão. Então nós convidamos o pastor Edilson para trazer a mensagem nesta noite, que o Senhor esteja falando através do irmão. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida. De antemão, agradecer ao Conselho da Igreja que nos convidou para estarmos juntos, trazendo a palavra do Senhor, um tempo diferente, esse que nós estamos vivendo, pregar a um templo vazio, sabendo que as pessoas estão ouvindo a mensagem do Senhor. E essa ferramenta tem sido, de fato, uma bênção e tem promovido mudanças que esperamos perdurem, principalmente aquela em que as pessoas estão compartilhando depois com seus amigos, com seus parentes, aquilo que têm podido ver nos cultos de suas igrejas. Então fica já para você também esse desafio. A mensagem que te abençoar, seja de hoje, de outros cultos da sua igreja que você tem acompanhado, compartilhe o link desta mensagem com os seus queridos para que eles também sejam abençoados. E trago então um abraço da Igreja Presbiteriana em Mata da Praia, e a nossa oração para que a recuperação do pastor Ronaldo seja o mais breve possível, ele possa estar de volta cuidando do seu rebanho como tem feito ao longo dos anos a serviço do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, mesmo em casa como você está, espero que reunida a sua família aí em torno dessa transmissão, que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, onde faremos a leitura nos versos 19, 20 e depois o verso 22. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19, 20 e 22. Diz assim o texto: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora o verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Oremos mais uma vez. Deus Santo, nós lemos no Teu livro, é a Tua palavra, a revelação do Senhor para nós. Que ela traga-nos consolo, desafio, acima de tudo a certeza da Tua presença e da Tua companhia conosco. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história, se você caminhar por ela, e eu digo a história da humanidade, você descobrirá que em todos os tempos, de alguma forma, os homens, ou digo assim, o homem de um modo geral, procurou por Deus. Quando nós observamos
os feitos durante os acontecimentos, nós vamos notando, por exemplo, em batalhas, quando se dava a vitória àquele povo que, segundo os que estavam batalhando, os seus deuses haviam vencido. E você vai encontrar isso de diversas maneiras. Você vai encontrar isso sempre ligado ao homem. Veja que a busca pelo favor dos deuses, e eu vou colocar assim, com letra minúscula, sempre fez parte, portanto, dos homens de um modo geral. Em específico, em particular, com momentos onde eles estavam vivendo alguma crise, algum tipo de crise que evidenciava a necessidade da intervenção além daquela que eles haviam conseguido. Observe o que acontece, por exemplo, quando nós lemos o texto de Paulo em Atos, quando eles estão chegando em Atenas, e em meio a um pandeão todo que envolvia a Grécia, Paulo destaca um Deus desconhecido. A razão pela qual isso se dava e estava ali era porque tantos deuses, no temor de que algum deles não tivesse sido buscado, levantaram um altar ao Deus desconhecido. Segundo registros históricos, isso teria acontecido porque uma grande crise, uma grande seca havia se estabelecido e eles buscaram pelo favor dos deuses. Também a gratidão, em termos de ofertas, de oferendas. Você observa logo no começo da história, mesmo Abel e Caim trazem oferendas ao Senhor daquilo que haviam produzido, fosse do rebanho ou da terra. Portanto, nós notamos sempre e sempre os homens buscando o favor do Deus, de um Deus, de alguma maneira. Tão sério isso se torna que em algumas situações beiram a absurdos, como sacrifícios pessoais, penitências, autoflagelações. Talvez a mais grave quando nós temos notícia de que sacrificavam seus próprios filhos, sacrificavam pessoas, buscando o favor dos deuses. Quando nós vivemos o tempo que estamos nele, algum tipo de discussão se levanta novamente nesse sentido. Alguns dizem, teria Deus abandonado o mundo e deixado que isso acontecesse? Outros querem culpar o Deus que negaram a sua existência por muito tempo. De alguma maneira, buscam ou pela remediação disso que está acontecendo, e cada um buscando lá pelos seus deuses novamente, ou simplesmente o culpam e, em última instância, dizem é porque ele só não existe. Mas essa coisa sempre esteve no meio dos homens. Os antropólogos sempre conseguiram identificar em cada sociedade, em cada cultura, um ponto religioso que fosse. O homem precisa, o homem busca, clama por Deus, seja no momento de gratidão, quando as coisas vão bem, ou quando, principalmente, as crises se instalam. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. O povo de Israel não era diferente disso. Nós começamos, talvez, lembrando de Abraão, fazendo sacrifícios, mas antes dele já citei Caim e Abel. Depois nós temos a construção do templo, e o templo já era aquilo que vinha depois do tabernáculo. O tabernáculo foi uma tenda onde o próprio Senhor Deus, depois de ter sido conhecido como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, agora se apresenta a Moisés como o Eu Sou. Fazendo isso, ele dizia, eu estou perto, eu estou vendo, diga Moisés ao povo, eu estou atento ao clamor do povo. Quando esse povo sai do Egito, uma tenda é construída, e Deus é quem dá todas as diretrizes, porque aquela tenda representaria a presença de Deus no meio do povo. Era ali que eles também entregavam suas oferendas, sua gratidão. Ali também ofereciam sacrifícios. Espero que você note com isso a importância de se ter acesso a Deus. E agora você que conhece o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que foi estabelecido na presença do seu povo, que conduziu o povo, que colocou o tabernáculo no meio do povo, é o mesmo Deus que constrói o templo. E quando Salomão vai consagrar esse templo ao Senhor, temos
uma oração daquele rei, pedindo ao Senhor, se em algum momento o céu cerrasse, a chuva não viesse mais, se em algum momento as pragas se estabelecessem no meio do povo, ele pergunta: Senhor, nesse momento, se buscarmos ao Senhor aqui nesse templo, o Senhor nos ouve? E era agora um pedido: ouça-nos, Senhor, deste lugar. E a resposta é talvez dos textos mais conhecidos de Crônicas que gostamos de mencionar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a terra. Deus responde dizendo: eu estarei acessível a vocês, quando vocês buscarem por mim. Livro de Hebreus é uma carta cuja autoria nós não conhecemos, mas que vem mostrar para o cristão, principalmente o judeu convertido, já agora no final do primeiro século, como eles ainda poderiam encontrar a presença de Deus. E isso era uma coisa muito necessária, porque afinal de contas, por volta do ano 70, o templo já havia sido destruído. A referência havia sido derrubada. E o homem precisava da presença do Senhor. O que o livro de Hebreus vai nos ensinar é que Cristo é maior do que o templo, é maior do que o sacerdote no templo, que Cristo é maior do que anjos que alguns buscavam para que tivessem as suas respostas, que Cristo é maior do que qualquer homem, inclusive que o pai Abraão. É só você ler a carta e observará o autor dela, pelo menos a pena usada pelo Espírito Santo para escrever, que eles conheciam um verdadeiro Deus e a Ele deveriam buscar, e que o caminho para esse verdadeiro Deus, embora tivesse num tempo sido tabernáculo, em outro, agora, o próprio versículo que nós lemos diz: um novo e vivo caminho é o Senhor Jesus. E por isso a expressão que diz: o véu se rasgou, consagrou pelo véu, através do véu. A última barreira que no tabernáculo separava o santo lugar do santo dos santos, onde a arca representava a presença de Deus estava, no templo, onde o véu separava da mesma maneira o lugar onde a arca era colocada, o último impedimento para o homem chegar ao Senhor, onde apenas o sumo sacerdote ia representando o povo uma vez por ano. O véu se rasgou, um novo e vivo caminho se estabeleceu, e esse caminho tem um propósito: eu e você chegarmos à presença do Senhor. Podemos continuar, como toda a humanidade, procurando X deuses, podemos até irmos a um Deus desconhecido, mas agora que conhecemos o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora que conhecemos o Eu Sou apresentado a Moisés por si mesmo, agora que conhecemos a Cristo, que diz para nós ser o caminho, a verdade, a vida, a porta, a água, que é aquele que nos leva ao Pai, sem Ele, por meio de outro, nós não chegaremos ao Pai. A carta aos Hebreus vem trazer para nós uma lição primordial, maravilhosa nos dias de hoje, que pode fazer muita diferença para você. Porque não tem nada melhor do que falar com alguém que seja importante numa hora dessa. E ninguém é mais importante do que Deus. É por isso que o autor, depois de ter descrito a pessoa de Cristo, dentro de todo esse contexto religioso que envolvia os judeus, depois de ter mostrado que tudo aquilo que estava no Velho Testamento era uma sombra e apontava para Jesus Cristo, depois de fazê-los ver a Jesus como um caminho ou o caminho, ele agora convida a com intrepidez entrarmos na presença do Senhor. Eu sei que a introdução não foi breve, mas é importante para você compreender o que está agora nesse texto. Você pode sempre ir à presença de Deus. É a máxima desse texto. É a máxima da carta aos Hebreus. Você pode ir à presença de Deus. E eu não sei você, mas para mim não tem nada melhor.
em qualquer momento, em qualquer circunstância, e principalmente quando elas estão mais caóticas, ter a presença de Deus a que recorrer é todo o consolo de que eu preciso, é todo o consolo de que você precisa. E então ele diz, entre com confiança, com intrepidez, entre onde era impossível o homem entrar, entre onde anteriormente pensavam ser necessários sacrifícios de animais, onde pensavam ser necessário sacrifício até de pessoas, entre onde alguns dizem ser impossível chegar, entre na presença do Senhor com confiança, ele diz no verso 19, entre com intrepidez ao Santo dos Santos, lugar da presença do Senhor, pelo sangue de Cristo, um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu. Ele abriu, como Ele próprio é o caminho. Ele diz mais, entre com gratidão, quando Ele menciona que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu quero ajudar você a entender isso. Por que gratidão? Porque eu e você jamais teríamos essa condição. A prerrogativa maior para estar na presença de Deus é santidade. E nós sabemos que a nossa é muito falha, longe disso, inclusive. Aprendemos, portanto, que chegar à presença do Senhor é poder ser grato a Ele, porque Ele possibilitou isso a nós. No que também é pedido a nós, entre com sinceridade, com um coração sincero diante do Senhor, dizendo daquilo que realmente vai no teu coração, abrindo, rasgando o seu coração diante do Senhor. E aqui, compreenda que toda a história, enquanto os homens buscavam os favores dos deuses, Deus mostrou qual é o principal favor que nós precisamos. E esse não tem a ver com benesses que nós recebemos, embora Ele nos dê. Não tem a ver apenas com a chuva do céu, embora Ele nos dê. Preste atenção ao próprio texto de Crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Quando nós olhamos para os sacrifícios ensinados pelo Senhor no Velho Testamento, realizados no tabernáculo e no templo, o principal motivo deles era a remissão de pecados. Quando nós vemos o próprio Senhor Jesus morto numa cruz, a principal razão era porque eu e você somos pecadores, e pecadores não podem chegar à presença de Deus por si mesmos. Por isso, a gratidão que deve haver no nosso coração, saber que Cristo morreu por nós para que isso fosse possível, e saber da sinceridade que deve ocupar o nosso coração, a sinceridade que não deve faltar, e ela tem a ver com realmente abrir, rasgar o coração diante de Deus. Você, de fato, dizer ao Senhor aquilo que vai na sua vida, que vai na sua alma. O maior privilégio do homem em relação ao verdadeiro Deus não é poder rogar dele benesses, mas é saber da companhia dele. Quando nós olhamos ao passado, naquela introdução que eu coloquei para você, as vitórias do povo de Israel estavam condicionadas à fidelidade ao Senhor. Quando eles andavam com o Senhor, quando eles eram obedientes ao Senhor, venceram batalhas sobre povos muito maiores e mais poderosos que eles. Mas também perderam para povos inferiores, no que diz respeito a forças bélicas, porque estavam longe de Deus. Foram levados cativos quando se afastaram do Senhor, mas foram trazidos em júbilo quando se arrependeram. Todos os outros deuses pedem sacrifícios para serem agradados, para serem mimados. Estude um pouco de antropologia, você vai ver isso. O nosso Deus pede arrependimento, e Ele próprio oferece o sacrifício para chegarmos à sua presença e sermos abençoados. Portanto, ele diz, guarde firme a confissão, e você vai encontrar isso agora no texto, na sua sequência, onde eu não li a princípio, mas eu quero convidá-lo, quando ele diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O pedido do autor aos Hebreus é, não deixe a sua mente se desviar por outros caminhos, não deixe a sua confissão, ou seja, aquela que você
disse ter feito, quando você afirmou que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Ele é o seu mediador, que Ele morreu na cruz por você, não troque isso por outras coisas, porque nenhum benefício que você receber será igual à graça do perdão dos seus pecados e te trará tanta paz quanto isso. Se em algum momento você observar alguém que esteja se desviando disso, o texto diz na sua sequência: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. E até dias não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Conversei com algumas pessoas e falei a respeito disso, quando me perguntaram: pastor, como vai ser quando nós voltarmos da pandemia, quando terminar a quarentena? Tem gente que vai preferir ficar em casa, não é? No conforto do lar, assistindo às transmissões que serão feitas. Eu disse: espero que não, e talvez eu tenha que pregar esse texto de novo lá na igreja. Porque aqui o que acontecia era, descobriram que o templo não era mais necessário, descobriram que os sacrifícios não eram mais necessários, descobriram que Jesus era o único e verdadeiro caminho. E de repente, havia aqueles que pensavam: então, já que é assim, eu não preciso me reunir. A questão é que há um benefício na reunião que nós estamos sentindo falta dele agora, que é quando nós nos estimulamos uns aos outros. As transmissões, eu tenho recebido informação de pessoas que têm dito: tem sido, pastor, o bálsamo que nós precisamos. Tem sido aquele mínimo que Deus tem nos dado para que nós não caiamos em desespero, em depressão. Esses momentos em que as igrejas têm chegado às pessoas com sua mensagem, tem sido um mínimo. Mas você há de convir comigo, e talvez esse seja um sentimento que você não experimentou quanto eu. Terminar o culto e sair no pátio vazio, sem as crianças correndo, sem as pessoas conversando, sem se abraçarem. Principalmente o pastor, que tem o privilégio de ficar à porta e abraçar todo mundo quando passa. De estarmos juntos naquelas reuniões onde muitas vezes temos o estudo da palavra, mas o posterior, quando a gente fica batendo papo, a juventude chama de resenha, né? É tão bom, como isso faz falta. E ainda que eu receba uma mensagem de encorajamento de alguém, um telefonema que seja, seria tão melhor se ele tivesse vindo na minha casa e sentado e tomado um café comigo. E se eu pudesse ter visitado aquele irmão da igreja que está enfermo, se a gente pudesse ter visitado o pastor Ronaldo nesses dias, não é? E dado a ele um alento a mais, eu tenho certeza que teria sido muito melhor. E o nosso Deus sabe disso. E o vivo e novo caminho que é o Senhor Jesus Cristo, que nos leva à presença de Deus, nos traz paz e nos faz parte de um povo, o seu povo. Precisamos continuar afirmando isso, animando-nos uns aos outros, incentivando-nos mutuamente, como ele diz no versículo 5. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Talvez uma outra realidade está a ser lembrada. Sempre tem quem esteja dizendo: estaríamos vivendo o fim dos tempos? Seriam estes sinais, como a pandemia, o terremoto no México, a praga de gafanhotos no sul do nosso continente, seriam sinais de que Jesus está próximo a voltar? Sinais de que Ele está próximo a voltar são dados desde o tempo em que Ele estava aqui. E logo após a sua partida, tantos sinais foram se repetindo ao longo da história. Portanto, não faltam avisos para nós. E se estava perto a sua volta, quando Paulo escreveu suas cartas, quando João recebeu a revelação em Pátimos, 2000 anos depois, tem que estar mais perto. Esse é o mínimo que nós podemos saber, se não marcamos datas, porque essas competem só ao Pai. Perseveremos, portanto, diz o texto a partir do versículo 26. Perseveremos. Perseveremos naquilo que nós aprendemos do Senhor. Perseveremos no caminho do Senhor o tempo todo, olhando para o passado, para aquilo que aconteceu, as lutas que nós até passamos por elas. Vejam no versículo 32 a 34.
Lembrai-vos dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O autor apela para os cristãos daquele século, dizendo: lembrem, vocês já passaram muita coisa difícil e sempre tiveram no Senhor Jesus o caminho para estar na presença do Pai. Sempre receberam dele o consolo. Vocês não somente se compadeceram daqueles que estavam encarcerados, como aceitaram até mesmo com alegria também sofrer açoites e espólios dos vossos bens. Portanto, não abandoneis a confiança que vocês têm no Senhor. Se todo homem, como eu disse no começo, procura um Deus, nós temos o caminho para Deus. E esse é o nosso grande privilégio. O justo viverá por fé. Em meio a tudo o que vivemos, através do novo e vivo caminho que Ele próprio consagrou, a possibilidade de falarmos pessoalmente com Deus em nome de Jesus Cristo, nos faz seguirmos vivendo pela fé, como está no versículo 38. Nós não somos daqueles que retrocedem, escreveu o autor no versículo 39. Nós não somos daqueles que retrocedem, entretanto, da fé para conservação da alma. Se o homem procura os benefícios dos deuses, nós temos o maior de todos, o acesso a Deus. Se o homem, na humanidade, pergunta onde está Deus, ou por que Deus, ou se Deus existe, nós conhecemos o verdadeiro Deus e sabemos o caminho até a sua presença. E por isso podemos nos curvar diante dele em oração. Eu poderia concluir com você lendo todo o capítulo 11, mas vou deixar esse exercício para você fazer, que começa com o conceito de fé, e que vai mostrar ao longo de todo o texto o que é ter fé, mostrando tempos difíceis, tribulações, perseguições, que os servos de Deus sofreram ao longo da história, e o exemplo de fé é que foram vitoriosos, não que não tenham passado por esses momentos, mas que os passaram confiando no Senhor. Chega o autor a dizer: homens e mulheres dos quais sequer este mundo era digno, tanto quanto confiavam no Senhor Deus. Quando você está na sua casa, nesta noite, cultuando ao Senhor, com a sua família, ou em algum outro momento, ouvindo essa mensagem, esses cânticos que foram cantados, pense a respeito disso. A você é mostrado o caminho até a presença de Deus. E o caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque morreu pelos nossos pecados, permitiu que chegássemos à presença de Deus, rasgou o véu para que esse caminho fosse aberto para nós, e disse para nós: aproxime-se do Senhor com intrepidez, aproxime-se do Senhor com um coração puro, sincero, não retroceda na fé, permaneça firme, ainda que passe por tempos difíceis, você tem a companhia de Deus com você, e isso é o que de melhor você poderia ter. Quem sabe você faça parte da galeria dos chamados heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Alguém que vai poder contar também: passei por dias difíceis na história da minha vida, mas eu sabia o caminho até a presença do verdadeiro Deus, e esse caminho era Jesus. Por ele eu entrei, e nele eu encontrei resposta. Quero orar por você, para renovar em você o coração, a fé, a esperança no Senhor, desse desânimo que muitas vezes quase nos abate, dessa insegurança do amanhã que toma conta do nosso coração, das dificuldades de relacionamento que se multiplicam por conta desse isolamento social, pelo medo do quadro econômico, do quadro de saúde que nós vivemos. A resposta é o caminho,
o novo e vivo caminho até Deus. Pai bendito, nós adoramos ao Senhor porque sabemos quem o Senhor é. O Senhor é criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas. E não só porque pode nos dar dádivas, mas porque o Senhor, em teu amor e graça, enviou o teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Estabeleceu esse caminho que para nós era impossível, para estarmos como agora, na tua presença, clamando ao Senhor por consolo, por conforto para as nossas almas. Agradecendo ao Senhor pelo privilégio de sermos igreja e mesmo impedidos, num determinado momento, de estarmos juntos fisicamente, ainda termos esse consolo de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos os Teus louvores, de cantarmos junto com os Teus servos. Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado principalmente pelo perdão em Cristo Jesus. Ó Deus, eu te peço que o Senhor renove nos corações daqueles que nos veem nesta noite. Renove a esperança, renove a fé que é dom do Senhor para cada coração. E que cada um, ó Senhor, se aproxime de Ti pelo único e verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Porque em Ti vão encontrar respostas, em Ti vão encontrar consolo, em Ti vão encontrar esperança para o seu trabalho, para a sua família, para o seu coração. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo e glorioso Espírito do nosso Deus, seja sobre nós e sobre todo Israel do Senhor, hoje, aqui, espalhado por toda a face da terra, até os séculos dos séculos. Amém.
irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Uma alegria muito grande poder participar deste culto ao nosso Deus. Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então, que nós aprendemos e ouvimos nesta noite, que devemos permanecer firmes, nos aproximando de Deus, com fé, com nosso coração sincero, um coração puro, uma vida de santidade. E eu convido os irmãos para permanecerem firmes na fé, na presença do nosso Deus. Queremos agradecer ao pastor Edilson por ter aceitado o convite, a nossa gratidão pela disponibilidade dele de estar conosco aqui nessa noite. Leva um abraço para toda a família. Muito obrigado, pastor. E convido aos irmãos que continuem acessando as redes sociais da igreja, o YouTube, o Instagram, o Facebook. Acessem e divulguem. Que Deus esteja abençoando a todos, dando uma excelente semana, que o trabalho dos irmãos, seja os estudos, seja a reunião familiar, hoje as famílias estão mais juntas, que Deus esteja abençoando a casa de vocês. Em nome de Jesus é que nós agradecemos por tudo. Amém.